Sobre o que hoje, então? Não, vamos continuar falando sobre o sal, poxa. O sal tempera, o sal, aleluia, falamos aí, temos falado alguns dias aí sobre o cristão o cristão é de esquerda, é de direita, lembra que com tudo começou o nosso bate-papo aqui, dizendo o cristão é Bolsonaro, é Lula, o cristão é esquerda, é direita, o que o cristão é afinal? Ele é cidadão do céu, não tem lado, ele tem um lado da retidão, o lado do que é certo. O cristão vai de um lado, pega aqui, ó, eu tenho que falar algo bom para você. Eu tenho que te falar de um Jesus que muda a vida, que independentemente do governo, ele transforma a vida. Aí o cristão vai do outro lado aqui também e fala, você também, eu também quero te falar de um Jesus que muda a vida, que não quer saber o lado que você é, mas que quer trazer todos você que está aqui, Jesus quer pegar tudo e colocar num lugar só chamado Reino de Deus. No reino de Deus não há divisões, não há eles e nós. No reino de Deus não há guerras, na verdade, o reino de Deus ele já é vencedor desde sempre. Deus não compete com ninguém, logo os filhos dele não precisam competir com ninguém. Ele já é vencedor desde a eternidade. Em um simples falar, ele disse, haja. E houve. Queria eu ter o poder de dizer assim, haja mais beleza no Rafa. Deixa eu ver se vai vir. Vou colocar aqui. Ih, continua a mesma pessoa, gente. Dá uma olhadinha aí. Não tem jeito. Né? Senhor, na pele voltar 5 anos, ficar mais bonitinho, vamos ver, haja, e não funciona, mas o nosso Senhor, lá no princípio de tudo, somente com palavras, haja isso, haja aquilo outro também, e começou a haver tudo, logo, não tem como competir com Deus que simplesmente no poder da palavra, ele diz haja e acabou. Não tem como. O nosso Deus é maravilhoso, sim ou não? Amém? Glória a Deus, dá para ouvir um glória a Deus aí? Ele é maravilhoso. Eu costumo dizer, ele é top. E o meu Jesus é muito doidão, cara. Meu Jesus, eu não sei se o seu é, mas ele é muito doido. Olha que loucura, rapaz do céu. Hoje, estudando a palavra de Deus, o camarada me vai dar uma no chão, aquela cuspida. Eu não sei não sei quem disse para o cego que era cuspe, mas ele tomou uma cusparada no olho e naquele momento tudo passou a existir. Esse Deus é muito louco. Do nada ele diz, haja, e ouve. Aí vem, em forma humana, dá uma no chão, dá uma laminha, passa no olho do camarada que era cego desde nascença. Ei, ele era cego desde nascença. Ele não tinha globo ocular, ele não tinha retina, ele não tinha nada. Só tinha um paranauê chamado buraco negro ali. Rapaz do céu, misericórdia, não quero ver aquilo não. Já viu da minha mãe, é muito feio. Ah, Jesus, de repente Jesus vai passando, dá uma, toma, vai, não, tá me tirando, como é que é? Vai dar uma catarrada em mim? Não. Aí não, Jesus. Jesus, ele faz as coisas mais improváveis. Mais doidas. Jesus é doidão, rapaz. Elias, fala a verdade, Elias. Você queria tomar uma dessa, Elias? Oh, rapaz do céu. Oh, Jesus. Vamos lá. Nós vamos falar desse Jesus que fez um enxergar. Nós vamos falar desse Deus que criou tudo. Nós vamos falar sobre luz. Vamos lá, vamos brincar. Hoje o Rafa também está na versão filosófica. Não está naquela versão hard power, querendo pegar o Osama Bin Laden de novo. Não? Então vamos dar glória a Deus juntos aqui. E vamos falar da palavra de Deus com muita alegria. Vamos começar em Mateus 5. Mateus 5,14, eu coloquei lá no grupo da redenção. Já fui provocador, já não, pelo amor de Deus. Não. Ficar fazendo essas coisas, né? Pega leve, Rafa, pelo amor de Deus. Glória a Deus, Mateus 5,14, quem achou dá glória e vamos ler, e vamos fazer uma bagunça aqui hoje, uma bagunça santa, e você vai descobrir por que eu estou falando que nós vamos fazer uma bagunça santa.
cristão, servo de Deus, cheio de graça, cheio de luz, não tem como ficar parado. Logo ele é bagunceiro. Mateus 5,14, quem achou? Quem topa ler? Bom esse texto, né? É o mesmo da semana passada. Poxa, Rafa, só que você falou do sal, hoje você vai falar da luz. É. Aleluia. Mas vamos começar dizendo assim. Quem chuta aí? Quem dá um chute dizendo o que é luz? Porque falar da luz é tão uma coisa, luz. Mas eu vou falar de uma forma da luz hoje, que se você não guardar e não levar para casa, principalmente por conta que o Rafa é doidão, não tem como esquecer, né? Você vai lembrar disso toda hora. Ou se não lembrar toda hora, toda vez que alguém falar luz, eu lembro de alguma coisa sobre luz, amém? O que é luz? Quem chuta? O que é luz? Hã? Olha as percepções que nós temos da luz. Luz é claridade. Nós temos a percepção de que luz é claridade. Claridade, eu imagino que no contexto de conseguirmos visualizar, ver as coisas, né? Em outras palavras, onde não há luz, a gente não enxerga nada. Se há escuridão, a gente enxerga na escuridão? Sim? Não? Mais ou menos? Não? Não? O que é a escuridão? O que é as trevas? A ausência de luz. Olha, somos filosóficos. Começando, olha que palavra bonita. Ausência de luz. Soou até bonito, né? Ausência de luz. Se fosse o Gil Gomes, ausência de luz, né? É ausência de luz. E aí volta tudo de novo. A escuridão é a ausência de luz. E o que é luz? A percepção aqui inicial é claridade. Quem mais chuta? Vai lá, jovens, vocês são tremendos aí no conhecimento, no Google, no chat GPT. Manda aí, na inteligência artificial. Quem manda? Luz. Você está pregando o final, não vale. Você segura um pouquinho aí. Segura aí. O que é luz? Vamos lá, quem mais chuta aí? É a direção, só que você está querendo ir para o meio já. Aí não vale. É uma pessoa iluminada e cheia de Deus. Bom, então vamos falar um pouquinho. O Rafa tem que ir para a questão científica, né? O Rafa não se contenta, porque não tem como não explicar Deus através da ciência. Quem diz que Deus não se explica através da ciência, só pode ser um maluco, né? Porque, na verdade, a ciência explica Deus, né? Então, o que é para a ciência, de forma simples, a luz? Fótons. Fótons. Cientificamente, a luz, fótons. Simplesmente isso. E o que é fótons? Isso que nós estamos vendo aqui é um resultado. Isso aqui é luz, não a lâmpada. A lâmpada é uma coisa, né? Isso aqui também nós estamos enxergando a luz. Nós estamos enxergando um tipo de luz. Essa daqui. Porque a luz branca é a mistura de todas elas. Mas, se o Lucas ligar, e eu sei que ele não vai fazer isso, mas se o Lucas ligar todas essas outras lâmpadas aqui, vão aparecer luzes de diferentes cores, tons e tudo mais. A luz, ela não necessariamente ela é branca. Porque, na verdade, a luz ela é um espectro de cor que varia de um lado para o outro.
E quem está no grupo Redenção aí, pode ver aí que eu coloquei aí no grupo da igreja, tudo isso que está aí nessa imagem colorida é luz. A luz, ela... Eu falei que ele não aguenta, eu falei, aí, ele já ligou, né? A luz mais quente de todas é a lilás. Ele não vai colocar lilás, porque eu tenho certeza que ele não consegue, né? E a luz mais fraca de todas... Aí ele começou a piscar, falei que não consegue. A mais fraca de todas é a luz vermelha. Por isso que nós falamos infravermelho, né? O que é a luz, o infravermelho? O infravermelho a luz, ela se manifesta também em formas de ondas. E aí o infravermelho é como se fosse uma onda suave. Suave na nave, tal. Não deixa de ser uma luz. Qual que é a intensidade, a transmissão de energia através do infravermelho? É pouco. Mas se você estiver muito perto, o infravermelho pode causar alguma feridinha, algum incômodo. E a luz mais forte é a luz roxa. Não essa artificial que foi criada aqui. Mas a luz roxa significa que ela está na sua escala mais potente. Bom, então para a ciência diz que a luz é fótons. Ora, e o que é fótons, ou o que são os benditos fótons? Afinal de contas, você já deve ter ouvido falar da energia fotovoltaica, né? Qual foi o termo que eu usei? Energia fotovoltaica. Ora, o que é a luz? A luz são os fótons. E o que são os fótons? O motoboy da energia. Perceba, os fótons, ele tem uma grande missão. A missão dos fótons é levar de um ponto a outro ponto energia. O que a luz faz? Ela transmite de um ponto a outro ponto Pode falar com firmeza. Energia. A luz é transmissão de energia, amém? Pode falar com firmeza, é isso mesmo, é a ciência que diz, não é o Rafa. Pode pegar lá Einstein, pode pegar lá os grandes físicos, pode pegar o Elon Musk, pode pegar o DJ Kevinho, que ele vai falar a mesma coisa. Fótons, que é o que nós chamamos de luz, na verdade, ele é um transmissor de energia. Uma coisa interessante é que ele é chato, pastor. O ponto, além de ser chato, a ciência diz que o fóton, ele não existe por si mesmo. Vai pegando a visão. Em outras palavras, eu quero dizer que a luz, ela não existe por si mesma. Por que ela não existe por si mesma? Porque ela é o motoboy, ela é o transmissor, ela é quem pega o pacote daqui e leva para lá. A luz, que nós chamamos cientificamente de fótons, por si mesmo, não existe. Rafa, que doideira científica é essa? Para que haja existência de um fóton, ou para que haja o que nós estamos vendo aqui de forma contínua, não é nada mais, nada menos que fótons convertidos em energia. É uma onda contínua. Se você pegar nesse exato momento um telescópio muito potente, e aproximando, e aproximando, e aproximando, e aproximando, e aproximando, você vai enxergar pequenos granulados de fótons, que por acaso é quadradinho também. Você vai chegar em pequenos granulados de fótons, só que a nossa capacidade de enxergar, nós só vemos o resultado final. O que acontece no processo
para que chegue nesse resultado final, que é trazer claridade. Neste caso, nós não vemos tudo o que aconteceu para poder chegar aqui. Mas uma coisa eu quero te dizer cientificamente, depois nós vamos para a Bíblia. Um fóton é física. A ciência explica. Ele não existe por si mesmo. Ele precisa que haja uma causa anterior para que traga, para que ele se torne, ele exista, ele venha do nada a ser alguma coisa. Começa a te parecer alguma coisa biblicamente que do nada ele faz alguma coisa a ser? Você está começando a conectar os pontos? Eu estou lhe dizendo que os cientistas afirmam que o fóton, ou seja, a luz, a energia, por si mesmo, ela não existe. É necessário uma causa anterior. E essa causa anterior tem que ser da mesma natureza. E tem que ser muito mais poderoso. Porque algo só pode gerar algo de si mesmo. Não pode o Rafael gerar um cavalo. Não tem como. Meu filho, nunca fique mal educado para que ninguém diga que você é um cavalo, tá? Senão o papai vai falar aqui e vai dar ruim. Olha, não há como um ser humano gerar um animal. Logo, para um fóton existir, é necessário que haja um grande centro de energia e de poder com o qual ele nasça, ele passe a existir. E do nada ele simplesmente, pumba, apareceu. De onde? Não sei. Apareceu. Apareceu. Está pegando? Está pegando, hein? Daqui a pouquinho a gente vai na Bíblia. A outra coisa interessante que a ciência fala sobre o fóton, ou a luz, é que ela não pode ser inerte. Sabe por que você está conseguindo ver o resultado da luz, essa luz artificial? É porque ela não está em inércia. E o que é inércia? Que preguiça. Não quero fazer nada. Quero ficar aqui parado, estou cansado. Ela não pode, não existe um fóton ou um transmissor de energia que fique simplesmente paradão. Ele já nasce a mais de 300 mil quilômetros por hora. Cadê o Francisco? O Francisco adora falar a velocidade da luz. Cadê, Chico? Fala a velocidade da luz aí, Chico. Cadê ele? Ele adora falar. Mais de 300 mil quilômetros por... É assim. Ele já nasce ligado no 350. Ele já está doidão desde que ele nasce. Agora eu estou começando a entender porque eu também fiquei doidão desde que eu nasci. Ô, glória! Se alguém está te chamando de doido, vai dando glória! Ele já nasce em movimento. E para que ele nasce? Qual que é o grande objetivo dele viajar a mais de 300 mil quilômetros por segundo, que é o que nós chamamos de velocidade da luz? Qual que é o grande objetivo dele? Qual que é o grande propósito do fóton? Somente um: levar energia. Ele está a todo momento se movimentando. A que velocidade? Na que eu disse. Para quê? Para levar energia. Para onde? Para onde quiser. Nos mais distantes pontos do universo, vai ter um fóton levando energia nessa mesma velocidade. E um detalhe: a partir do momento que ele foi ativado, não sou eu que estou dizendo isso, é a física. A partir do momento que ele é ativado, ele não pode parar. Porque se ele parar, a partir do momento que um ponto de energia
que nós chamamos de fóton, que nós chamamos de luz, a partir do momento que ele foi ativado pelo Criador, dono de toda a luz, o Pai da luz, a partir do momento que ele foi ativado, ele não pode parar antes de cumprir a sua missão, que é levar energia. Se ele parar e ficar inerte, ele morre. Vai pegando a visão. Então ele já nasce muito doidão, ele viaja numa velocidade muito doidão, e tem uma forma de parar ele. Enquanto ele não chega no seu destino, ele não para. Mas antes de eu falar sobre ele parar ou não, uma coisa interessante, meu filho, você que gosta de ciência, uma coisa interessante sobre o fóton, sobre a energia, sobre a luz, é que ela não tem peso, ela não tem massa. Quando fala não tem massa, significa que é leve, esvaziou-se de todo o seu peso, de toda a sua glória. Não tem peso algum. Em outras palavras, não tem vaidade alguma. Ele nasce para um propósito, ele viaja para um propósito, e ele só para quando ele encontra o seu propósito. E sabe em que momento ele para? Levanta aí, meu filho. A ciência diz isso. Levanta aqui, meu filho. O fóton, a luz, ela está viajando, 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 ela chegou. Nesse exato momento, ela transfere a energia e morre. O grande propósito é transmitir a energia para a matéria. E a partir daí, ela morre. Obrigado, meu filho. Os cientistas explicam isso, que ele vai até que ele bate na matéria. E quando ele bate na matéria, ele compartilha a energia. Ele entrega a energia e ele morre. Dá para entender alguém que se entregou por você na cruz do Calvário? Aleluia! Mas daqui a pouco a gente entra na Bíblia. Vamos continuar provando a existência de Deus através da ciência. Os cientistas dizem que quando a matéria recebe o fóton, não é qualquer fóton que ela recebe, porque tem um específico para cada um. Quando chega, como eu dei o exemplo aqui, o tá indo e bateu aqui. Se não der um encaixe perfeito, passa direto. Porque esse entregador, ele tem endereço certo. E no caminho, ele não pode ser contaminado. Ele vai para o lugar certo, ele para no lugar certo, ele transmite energia no lugar certo, ele morre no lugar certo. Não tem como um átomo nós recebermos esse fóton se ele não é para nós. Se não for para nós, ele passa direto, até que chegue no destino que ele tem proposto. E aí eu tenho certeza que você já está entendendo muita coisa. Isso é a luz, que nós olhamos de uma forma tão simples. Isso é como a ciência explica a luz. Primeiro, ela não é nada por si mesma. Ela nasce a partir de algo muito maior, poderoso. E a partir daí, ela navega na imensidão do universo numa velocidade impressionante, até que ela chegue no lugar de destino. Porque o grande propósito da energia, o grande propósito da luz é transmitir a energia. E essa energia que dá vida. E a partir do momento que ela bateu e te entregou a vida, ela
quem foi aquele que entregou a vida por você? Senão aquele Deus criador de todas as coisas, o Senhor do universo, dono da luz, dono de tudo que existe. Ele é o grande criador, detentor da minha e da tua vida. E eu amo provar a existência de Deus a partir da ciência. Aleluia. E agora, vamos navegar na palavra? Nosso querido irmão Elias diz: vós sois luz. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ela alumia todos os que estão na casa. Se nós somos luz, nós somos o quê? Se um fóton é um mensageiro, nós somos o quê? O que Jesus estava querendo dizer para nós? Vocês são os mensageiros. Do quê? De desgraça, de podridão, de miséria. Mensageiros da vida. Vocês são luz. E luz significa que não é nada por si. Nós não somos nada por nós mesmos. Nós só existimos porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Oh, glória! Elias, em nós mesmos não somos nada. E o maior pecado no reino de Deus é o orgulho. Percebe que a energia explicada pela ciência não tem peso? Não tem orgulho. Ela é vazia. E nós não devemos ser orgulhosos. Porque se somos luz, não haja orgulho em nós. E vamos lá, aleluia. Glória a Deus. Vou pedir aqui, vamos ler um pouquinho a palavra de Deus. Em alguns textos. 1 João capítulo 1, verso 5, quem pode ler? A treva, ou as trevas, é a ausência de luz. Quando ele diz, eu sou luz, ele quer dizer, eu sou todo poderoso. Porque a luz em si mesmo, ela depende de um. Nós sempre dependemos de um. Porque nós somos os galhos que foram enxertados. E que se não for assim, não tem vida. Não tem como ter trevas nele. Porque ele é o poderoso Deus. O Senhor da luz. Em outras passagens bíblicas, nós vamos ver que fala que ele é Tiago 1,17, o que diz a palavra? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Olha que coisa interessante, vem do Pai das... Quem é luz? E quem tem que ser luz? Quem ele disse? Vós sois a luz do mundo. Estou vendo uma luz aqui?
Estou vendo outra luz ali, estou vendo outra luz ali, estou vendo luz ali, estou vendo luz aqui, até na escuridão da mídia eu estou vendo luz ali, porque nós temos que ser luz, e Ele é o Pai da luz. Por si mesmo não temos nada, não temos graça, não temos brilho, não temos nada, mas nele passamos a existir. Por que passamos a existir? Por quê? Para que passamos a existir? Salmo 36, 9, quem pode ler? É interessante que ele fala o quê? Ele começa dizendo, tu és a fonte da... E depois ele fala da, por causa da tua... Sabe uma coisa interessante quando falamos de luz? Eu achava, pastor João, que para que houvesse vida, tinha que ter luz. E aí, estudando, eu descobri que a luz é somente o transmissor. A luz nada é mais, o que você está vendo aqui, uma onda contínua de energia. A luz, o fóton, ele é um transmissor de energia. Então, para que haja vida, não necessariamente precisa ter luz, mas necessariamente precisa ter energia. Por que eu me fiz essa pergunta? Porque eu estava analisando o seguinte, Jesus, para ter vida na terra, é preciso haver fotossíntese. Para que haja a vida vegetal. E aí eu me questionei, falei, mas lá no profundo do oceano, a luz não chega, e já está comprovado que existe vida. Quimiossíntese. Não é necessário que haja a luz, mas é necessário que haja energia. Seja aqui na terra através da luz, ou no mais profundo oceano através da química, lá também há energia e há a vida de Deus lá. Porque para que tenha vida, é necessário que tenha energia. Seja pela fotossíntese ou pela quimiossíntese, também há vida. Lá no começo de tudo ele disse o quê? Haja seres marinhos, haja isso, haja aquilo, haja, e foi havendo, porque Ele pode dizer, porque Ele é o autor da vida. Oh, glória a Deus. Oh, irmão, quando eu estava lendo, eu só podia dizer uma coisa, glória a Deus. Aleluia. Lê. Vamos lá. Aleluia. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Este veio para testemunho, para testificar da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Podemos parar de pregar aqui agora. Porque basicamente o que eu estou me matando para falar está ali. Aí pessoal, por que você não leu? Vamos continuar. Está gostoso falar da luz. Vamos. Aleluia. Nem toda luz, ela é visível ao olho humano. Como eu disse, pode ter infravermelho aqui, nós não estamos vendo. Pode ter outros tipos de luz que, aos olhos humanos, não se percebe. E aqui eu quero trazer um raciocínio. Essa luz, na verdade, o resultado dela, que é a troca de energia, lembra que
A luz, o grande objetivo dela é transmitir energia. E aí nós podemos ver, em alguns momentos, esse resultado, que é o que nós podemos ver visivelmente. Porém, nem toda luz ela é visível. Sabe o que isso quer dizer? O que o Elias acabou de ler em Mateus 5, assim, 5,16. Assim também, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Não é más obras. Obras escusas, estranhas, que se tem vergonha de dizer. Boas obras e glorifiquem a Deus. Sabe a luz que nós não vemos? Ela me traz uma mensagem assim. Nem sempre você precisa aparecer. Nem sempre você precisa causar um auê. Porque nem sempre a luz que pisca, ela é verdadeira. Ela pode ser uma luz artificial. Mas a verdadeira luz, ainda que ela não tenha brilho, ou ainda que ela não seja visível, mas ela está lá transmitindo energia, transmitindo vida. Seja no seu trabalho, onde ninguém percebe você, mas você está lá instruindo, discipulando. A mulher lá está desesperada e você está acalmando ela. Alguém lá no supermercado está precisando de ajuda, você vai lá ajuda. Alguém no hospital está precisando de conforto, você vai lá conforta. Alguém está precisando de um abraço, você vai lá abraça. E ninguém está vendo e não precisa ver. Nem toda luz é visível, mas o importante é que ela transmita energia, energia que dá vida. Não se preocupe em brilhar. O importante é que a luz esteja lá. Porque para os antigos, eles podiam ter uma percepção de uma luz que brilhava, como o sol. O sol não deixa de ser uma forma de luz, de energia, de troca de energia, chamada fusão nuclear. E aquela fusão gera energia. Energia essa que nós vemos daqui. Independentemente se a sua luz é gigantesca, se ela é média, se ela é pequena, mas que ela brilhe. A estrela está não sei quantos milhões de anos de distância, mas você está vendo o brilho dela. Você sabe que ela está lá. Toda noite, quando não tem nuvem, você olha para o céu e vê o quê? Que a sua luz esteja lá. Pode ser que ela esteja piscando, muito mais pujante, e pode ser que às vezes ela está miudinha, mas está lá. Esteja lá quando alguém precisar de você. Esteja lá quando o seu amigo precisar. Esteja lá quando lá no teu trabalho o teu chefe precisar. Esteja lá. Quando alguém pedir ajuda, esteja lá. E o que essa mão faz? A outra não precisa saber. Aleluia. A luz, o mais importante dela é atingir o grande objetivo. É levar a energia, o acolhimento, a caridade, a presença. A luz, ela é interessante. Eu já falei, mas deixa eu colocar isso de uma forma diferente. Ela não é, se você aproximar o microscópio aqui, ela não é contínua. Ela é quantizada. Ela é em pequenos blocos. O que significa dizer que não é uma coisa contínua. Quem já assistiu X-Men vai entender o que eu estou falando. Não é o Ciclope que tira o óculos, detonando todo mundo. Não é assim. Não vai passando um maçarico. Não. A luz não é assim. Ela é quantizada. Quer dizer, o fóton só entrega o que precisa entregar na medida certa. Está vendo por que é importante você estar lá? Não é nada a mais e nada a menos. É somente o necessário. O que é preciso não é santinho e nem santão, basta ser santo. Não é crentinho nem crentão, basta ser crente. Não é de um lado e nem do outro, basta ser temperado. Gálatas 5,19.
A energia também é assim. Ela vai na quantidade certa para o Davi. Tá cheio? Recebeu? Agora é o João. Fica aí agora. Agora é o João. Agora, vai para o próximo. Vai para o próximo. Ô, irmão, que a gente também possa ser um transmissor de energia. Chega aqui, Davi, recebe. Recebe. Depois vai para o outro, vai para o outro. Recebe. Leva aí a energia. Leva o que você tem de bom. E você tem muita coisa. Eu tenho certeza que o Luciano, o Bispo Eric, não estão fazendo discipulado à toa, não. Eu tenho certeza que não. Vai causar efeito. Está entregando energia. Ô, glória. Vamos continuar. Quando eu falo sobre essa quantidade, eu quero dizer o seguinte: não podemos nunca, jamais mudar o conteúdo da mensagem. Da mesma forma que a energia ela é quantizada, não é uma coisa de qualquer jeito. Toma aí, toma. Ela não é assim. Nós também não podemos ser de qualquer forma. Nós temos que entregar o conteúdo da forma correta, da forma certa. Não tem jeitinho nem jeitão. É da forma certa. É por isso que o cristão não está nem aqui e nem aqui. Ele está onde? No reino. No que é certo. Eu vou falhar. E aí, qual que é o papel da luz aí? Me ajude a levantar. Me coloque no caminho certo. Se alguém vê o seu irmão pecando, vós que sois espirituais, ajude-o. Mas tome cuidado por ti mesmo também, para que também não seja engodado. Vós sois a luz do mundo. Se o fóton perde sua energia ou frequência, ele muda a sua natureza. Se o fóton, que é energia, que é o transmissor, se ele perder a sua energia ou a frequência, ele muda a sua natureza. Ele tem que viajar naquela velocidade. Se ele diminuir, ele perde a sua natureza. Ele tem que cumprir o papel que ele está proposto. No meio desse percurso, ele não pode se contaminar. Senão, ele perde a sua natureza de gerar vida. No meio do caminho de você estiver transmitindo energia, vai ter algumas coisas que vai tentar te embaraçar. Não se embarace com os negócios dessa vida. Porque esses negócios vão te causar frustração, vergonha, tristeza, a ponto de você não conseguir mais transmitir energia, alegria, transmitir o que você tem de melhor, porque você está com vergonha do que você fez, ou do que deixou de fazer, ou dos enlaces desta vida. Não se permita contaminar. Você nasceu quando aceitou o Cristo. E você tem que continuar viajando a mais de 300 mil quilômetros por segundo, sem parar. Nada te pega. Glória a Deus. O fóton, ele só completa a sua missão quando ele bate em algo e transfere a sua energia. Nesse momento ele deixa de existir. Ele para de dar vida e transfere o calor, a vida e tudo que ele tinha a outra pessoa. A matéria. O chamado de Deus a nós, ser luz, é um ato de sacrifício. Não é à toa que o Cristo disse: sede meus imitadores. Ou melhor, que o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu fui de Cristo. Não é à toa. O que Cristo fez? Qual que foi o seu ato final? Ele deu tudo o que ele tinha. Ele transmitiu toda a sua energia. Ele deu tudo, sendo humilhado, perseguido, sofreu calado. Ele entregou tudo. E quando não tinha mais nada, ele abriu os braços e disse aquela famosa fala: Deus meu, por que me desamparaste?
em seu último ato, o nosso Cristo nos dando exemplo. Depois, meu filho, que ele transmitiu tudo o que ele tinha, que ele cumpriu o seu ministério. Na cruz do Calvário ele disse: em tua mão eu entrego o meu espírito. Ser luz é um ato de sacrifício. Eu e você temos que estar em constante movimento. Porque luz na inércia não vive. Nós temos que estar em constante movimento, nunca parando. O que pode fazer hoje, Davi? O que pode fazer hoje? E amanhã? E depois? E tem que estar junto, tem que estar na igreja toda hora estou na igreja, toda hora estou na igreja. É assim mesmo. Precisamos estar unidos no propósito, transmitindo energia, transmitindo vida um ao outro. Você está fraco hoje? Receba ânimo, se anima, se anima. Se anima! Tá mal, levanta! Estou querendo desanimar, não vai! Não vai desanimar! Não vai parar! Não vai desistir! Transmita! Porque no seu último ato, depois que Cristo não tinha mais nada para transmitir, Ele entregou sua vida na cruz do Calvário. E nós devemos ser imitadores de Cristo. Nós devemos entregar tudo de nós, porque esse é o grande propósito das nossas vidas. Transmitir ao outro vida, transmitir ao outro energia, nos entregar em prol do outro. Isso é o que Deus quer de nós. Isso é o que o Cristo nos ensinou quando disse: seja luz. Oh, glória a Deus. E eu quero terminar esse bate-papo de hoje. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero terminar esse nosso bate-papo de hoje dizendo o seguinte. Está aqui uma passagem que eu tomei nota para deixar aqui separadinho para falarmos hoje. A palavra entrega, o protocolo de entrega, a palavra entrega, significa absorção, significa que você chegou no seu destino. Entrega significa que você cumpriu o grande chamado, o grande propósito. E após isso, depois que você cumpriu o seu propósito, você simplesmente deixa de existir. A Bíblia diz que teve um homem que, quando chegou em um determinado padrão, ele foi arrebatado. E não se sabe onde esse homem foi parar até hoje. Sabe o que eu entendo com isso? Que quando a gente entrega tudo que a gente tem que entregar, quando a gente cumpre o nosso ministério, quando a gente é a luz, só tem mais uma opção, que é quando essa luz apagar aqui, ela vai ter que brilhar em outro lugar. E às vezes nós ficamos falando sempre, pensando sempre na volta do Senhor Jesus, numa visão muito generalista. Todos os olhos verão. Mas pode ser que esse seja hoje. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tem preparado, para quem será? Eu quero terminar essa mensagem de hoje dizendo que a gente não pode estar olhando somente para o futuro, achando que ele está muito distante. Faça o bem agora. Entregue tudo que você tem que entregar agora.
Se você estava de um jeito antes, esteja de outro jeito agora. Saia daqui dessa noite hoje, brilhando realmente, deixando e entregando tudo o que Deus quer que você entregue, para que quando essa luz deixar de brilhar aqui, ela vai brilhar com o Senhor das luzes. Que o seu lugar seja lá com Ele, do lado dEle. E lá o negócio vai ser diferente. Lá Ele vai olhar: bem-vindo, filho meu, entra, vem aqui para as bodas que estão, vem, entra. E nós receberemos o nosso galardão, como a Bíblia diz, porque isso é o que o Senhor tem para nós. Amém? Dá para dar um glória aí? Rafa, você é muito louco, você fica falando de ciência, você está doido. Eu estou doido. Eu estou a 300 mil quilômetros no segundo. Vamos agradecer a Deus? Fiquem doidos comigo, pelo amor de Deus. Pastor John, vem meu pastor John.